perguntar do kibutz. Você comentou, com 17 anos você foi para lá, num kibutz. E o kibutz, eu que sou economista, é o que mais se parece com uma sociedade socialista. Então, o médico tem a importância igual a de quem, sei lá, trabalha na plantação. E eu sou muito cético em relação ao kibutz, porque na minha experiência, eu nunca fui, mas as pessoas que eu conheço que foram, eram as pessoas que estavam meio perdidas, assim. Era o pior aluno da sala, o cara que se meteu com droga, o pai vai lá pro kibutz. Só porque ele é gênio, ele fala assim. Agora ele quer saber... porque ele é de Harvard. A tua experiência. Ele é de Harvard. Se era pior no Brasil, você generalizou. Não. Kibutz eu deixei claro que na minha experiência, e não que isso seja a regra. Isso. E eu que tô perguntando pra você que foi lá e conheceu um monte de gente... da fonte. O que é a sensação do kibutz? Se funciona, se não funciona? Porque é uma ideia socialista vista de fora, só isso. Então, quando a gente sempre fala de socialismo, sempre o pessoal se assusta, mas o pessoal não é nada de socialismo tipo União Soviética, nada disso. Tá certo. A ideia do kibutz é como uma mini cidade, uma mini sociedade que dentro dela é uma sociedade igualitária. Cada um dá o que pode e recebe o que precisa. O kibutz, ele se fundou baseado em muita ideologia. As pessoas não iam para o kibutz porque eram pessoas que não tinham nada o que fazer da vida, e sim eram pessoas que queriam fundar o kibutz. O primeiro kibutz foi fundado no mesmo ano de Tel Aviv. Então as pessoas tinham opções de ir para a cidade ou ir para o kibutz, e as pessoas muitas escolheram ir para o kibutz por uma ideologia. E muitos kibutz têm muito sucesso. O kibutz que eu morei é Hatzeirim, é um kibutz riquíssimo, socialismo com dinheiro. Então, mas você acha que isso aí foi um experimento? Foi meio que A ideia... As pessoas que fundaram os primeiros kibutz, eles vieram principalmente da zona da Polônia, da Rússia, eles tinham ideias marxistas, então eles queriam fazer isso, mas também por necessidade. Porque quando as pessoas chegaram em Israel, a gente está falando em 1909, não tinha nada. Israel era uma terra com pântanos. Desertão. Deserto. Pensa assim, a maioria era deserto e onde tinha água era pântano. Tinha malária em Israel. O lugar que se descobriu a malária no mundo, quer dizer, se entendeu como se transmitia, foi em Israel. De tanta malária que tinha lá. Então tinha malária, tinha pântano, tinha deserto. A população local era hostil aos judeus. O governo, que então era época em Império Turco Otomano, proibia até a venda de terras a judeus. Que não tinha absolutamente nada. E as pessoas chegavam com uma mão na frente e outra atrás, com um livrinho só no máximo, e tinham que fundar alguma coisa. Eles disseram, ok, se eu tiver meus bens, se tu tiver os bens, não tem suficiente para nós dois. Vamos juntar tudo que a gente tem, botar no meio. Perrengue, né? Era um perrengue. É um conceito de comunidade. Mas vai ter uma liderança econômica, né? Se produz muito dinheiro, Sim. se produz, sei lá, às vezes laranja, mas tem um sistema econômico para isso. Surge por uma necessidade, literalmente a necessidade chegava a ponto de não ter meia suficiente para todo mundo. Então tinha uma lavanderia coletiva, todo mundo jogava suas meias, e quando tu precisava uma meia limpa, tu pegava. Porque se cada um tivesse 2, 3 na gaveta, o outro não ia ter nenhuma. Então todo mundo jogava tudo junto. Então as roupas eram coletivas, as crianças eram coletivas. Como assim? Uma das coisas mais extremas dos kibutz, que não se fazem mais hoje em dia, mas no kibutz que eu morei, o pessoal que é da idade, vamos dizer, de 50, 60 anos para cima, cresceu assim. Tu não é filho dos teus pais, tu é filho do kibutz. Cada um, quando as crianças nasciam, ficavam com essas crianças quando eram bebezinhos e depois entregavam para casa das crianças. Todas as crianças do kibutz viviam juntas. E eles tipo o índio é meio assim. Caramba. O índio também é a comunidade. Empresta teu filho pra comprar pão pra mim. Porque eles precisavam que as mulheres trabalhassem em Israel. Não só as mulheres servem no exército, as mulheres fazem parte de toda a vida e de toda a economia desde a sua fundação. E por isso a mulher não pode ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque tu vai perder 50% da força de trabalho. Então as pessoas entregavam seus filhos pro kibutz e as crianças cresciam no kibutz e os pais iam no final do dia visitar as crianças lá, mas as crianças dormiam na casa das crianças. Aí é bom, hein? Lá. Aí eu vou pensar em